Checkup no rádio. Olha, de acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a morte súbita é responsável por 320 mil mortes por ano no Brasil. Caso a pessoa sobreviva, é chamada de morte súbita abortada. Normalmente, é predominantemente em pacientes do sexo masculino, sendo que 50% falecem antes de atendimento médico. E só nessa introdução a gente já vê o quanto esse tema realmente ele é importante esclarecer, como prevenir a morte súbita. É o tema de hoje do nosso quadro Check-up no Rádio com o Dr. Wander. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui falando. Hoje a gente vai falar desse tema que tem marcado, pelo menos aqui na nossa região, né? Tem chamado um pouco a atenção e que, como você mesmo falou aí anteriormente, já é assunto e notícia de motivo de preocupação por parte das sociedades, não só da brasileira de cardiologia, mas no mundo inteiro. É motivo de preocupação no sentido de tentar envidar todos os esforços para minimizar ou reduzir o máximo possível esses eventos tão trágicos que a gente de vez em quando se depara com eles. É uma impressão falsa ou as pessoas estão morrendo bem mais de infarto nos últimos anos? Marcos, o infarto agudo do miocárdio associado aos acidentes vasculares cerebrais, a gente engloba todos esses dois num termo que a gente chama de doença cerebrovascular. Eles figuram como causa principal de mortalidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, desde a década de 60, se não me engano, né? Então, essa percepção de que tem mais gente morrendo pode de fato estar acontecendo, mas quando a gente vai olhar para as causas principais de morte no mundo, elas já figuravam como principal causa de mortalidade há pelo menos aí uns 50, 60 anos. Desse período para trás, aí acredito da década de 60, do século passado para trás, mais ou menos, a década de 50, já não me lembro bem, as pessoas morriam muito de doenças infecciosas. Então, era muita morte na infância, né, aquela mortalidade precoce, infantil, e na fase adulta, muitos pacientes desenvolviam determinadas doenças, pneumonias, cólera, né, a gente lembrar. Eu vou denunciar a minha idade aqui, né? Eu fui do tempo daquela colherinha, né, para fazer o soro caseiro, para prevenir, para pelo menos prevenir os efeitos mais drásticos. Sou louco para encontrar uma colherinha aquela colherinha azul, né? 2 medidas de açúcar e uma de sal, para fazer o soro caseiro, para prevenir a morte por desidratação das pessoas por cólera. Então, eu me lembro, eu era bem pequeno na época, mas eu me lembro que se falava demais de cólera e isso assim, muito mais tempo atrás. As pessoas morriam de fato, muitas pessoas morriam de fato de doenças infecciosas. Então, morria de cólera, morria de tuberculose, morria de pneumonias, então, morria de sarampo, né? Crianças, adultos, um monte de gente tinha doenças infecciosas. A partir dali da década de 50, 60, acredito eu, começou a haver uma transformação com o efeito de vacinas, de antibióticos, de melhorias no acesso à saúde. Houve uma mudança do perfil de doenças que acometiam a população humana. Isso associado também a uma mudança do estilo de vida. As pessoas nessa época estavam muitos saindo da zona rural, vindo para a cidade, mudando de estilo de trabalho, de estilo de vida, gerando sedentarismo, mudando a alimentação, né, gerando obesidade, e aí começam a aparecer outros grupos de doenças que passam a se tornar mais importantes do que naquela época as doenças infecciosas. E aí, desde então, começam a aparecer cada vez mais as doenças vasculares, tanto as cardíacas quanto as cerebrais, figurando como causa de mortalidade. Então, assim, se você me perguntar agora, a impressão que eu tenho é a mesma sua. Eu tenho essa impressão de que tem muita gente morrendo do coração. Mas a gente precisa atinar para o fato de que elas são a principal causa de morte desde há muito tempo. A gente precisaria fazer aí para isso é preciso de tempo, né, dar tempo ao tempo para que você observe retrospectivamente se tem acontecido de fato, ano após ano, se tem acontecido um número maior de casos. A gente acaba
acaba sendo impressionado e sendo marcado, porque na época, na era em que a gente está vivendo, onde a gente tem acesso à informação, né, das pessoas, a gente acaba sabendo dos fatos muito rápido, e aí a gente coleta os dados muito rápido e acaba sabendo, eita, teve essa morte, daqui a pouco teve essa outra, daqui a pouco teve essa outra, coisas que no passado a gente não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha a difusão de rádio tão ampla como a gente tem agora, e então a gente não, acabava perdendo um pouco desses casos e sem saber, mas se você me perguntar, a minha impressão é de que sim, tem muita gente morrendo, parece ter mais gente, talvez isso tenha relação com o que aconteceu de 2 anos para cá, né? A pandemia induziu um nível de estresse populacional, né? Pelo menos para mim, sem precedentes na nossa história, né? A gente vive muito mais estressado agora, com umas pessoas com demandas sobre as outras, né? Eu preciso de você para isso, você precisa de outra pessoa para outra coisa, e outra pessoa precisa de outra para outra, e a gente parece que está todo mundo sobrecarregado, está todo mundo cansado, está todo mundo estressado. Pelo menos essa é a nota que parece que tá dando o tom da humanidade nesse momento atual. A gente encontra alguns poucos que andam mais zens, mais tranquilos, mas isso é o que parece que aflora na maioria das pessoas. Então, essa sobrecarga, esse estresse grande, sobrecarrega o nosso sistema vascular. Eu falo aqui já diversas vezes, a gente tem algo dentro de nós, um sistema que a gente tem dentro de nós, que a gente chama de sistema nervoso autônomo, né? E ele descarrega uma importante substância, ou um conjunto de substâncias que são chamadas catecolaminas, que tem um efeito vascular importante, mexem com a pressão arterial, mexem com determinados hormônios do nosso organismo, e isso pode ter efeitos danosos a longo prazo. Isso continuadamente pode ter efeitos danosos a longo prazo. Então, esses últimos 2 anos a gente viveu uma onda de estresse muito grande pelo isolamento, por a gente não saber as condições econômicas que a gente iria enfrentar, como é que a gente ia viver e sobreviver, e isso associado tá todo mundo preso dentro de casa sem fazer atividade física, né? Ou a maior parte muitas pessoas sedentárias, ou mais do que o normal, mais sedentárias do que o normal, e mais uma outra coisa é uma mudança do padrão alimentar, né? Então, as pessoas eventualmente consumindo alimentos de forma mais errada do que deveriam. Se você junta esses 3 fatores, nível grande de estresse, com redução de atividade física, com um consumo de alimentos de uma forma indevida, isso pode produzir em uma escala pequena de tempo, aí, de 2 anos apenas, né? 2 anos é muito, né? Para quem viveu a pandemia como eu, como você, como todos nós aqui, parece uma eternidade. Mas quando a gente fala de uma perspectiva mais ampla, como eu estou falando aqui, de 60, 70 anos de história, né, epidemiológica, então a gente vê que 2 anos é pouco. Mas mesmo nesses poucos anos epidemiológicos, a gente consegue ver que pode ter alguma relação entre o que está acontecendo com a humanidade, conosco, e essa aparente elevação do número de casos de infarto. E isso associado ao próprio Covid, né? A gente também precisa mencionar, não há uma relação direta ainda, causal, entre você ter Covid e obrigatoriamente você desenvolver doença cardíaca, doença cardiovascular. Também não tem essa relação direta entre você tomar vacina contra a Covid e desenvolver a doença cardiovascular. Mas já tem pergunta aqui nesse sentido. Pronto, mas já existem dados a esse respeito. Por exemplo, eu consultei agora de manhã um portal de atualização que eu uso para minha atualização médica, a gente chama de up-to-date, e ele fala que dos pacientes de que tem Covid, a maioria dos casos dos estudos são relatados na China, mas dos pacientes que têm Covid, variam os estudos, mas entre 5% e 25% desses pacientes podem desenvolver doença arterial coronariana e infarto agudo do miocárdio. Isso não é um número pequeno. Quando você olha para a lesão miocárdica, que seria a elevação das enzimas cardíacas, a gente chama de enzimas cardíacas, mas na verdade é elevação de troponina e outros marcadores, indicando que houve um dano ao coração. O que seria isso? Um dano ao coração devido ao Covid, esse número é bem parecido também, entre 7% e 30% dos pacientes. Também, a fonte também foi a mesma, esse mesmo portal de atualização. Então a gente vê que é um número que não é irrelevante. Se a gente pensar aí, entre 5% e 25%, é mais ou menos a quantidade
quantidade que a gente tem de adultos diabéticos no nosso país. Oscila ali entre 7% e 10%. Então, a gente vê que a gente vai ver, né? Uma ou outra pessoa, se eu perguntar aqui, quem conhece alguém que é diabético, todo mundo vai dizer, eu conheço. Porque diabetes está presente em 10% da população. Então, eu conheço uma, outra, e não é só uma pessoa. Eu conheço fulano, ciclano, beltrano. Então, você conhece alguém que teve Covid e depois infartou, a gente pode, eventualmente, conhecer também pessoas que tiveram Covid e, eventualmente, tiveram infarto ou tiveram lesão no coração. Porque esses são os números, pelo menos, que são trazidos pela literatura médica, entre 5% e 25% dos pacientes. Então, a gente soma pessoas que estão estressadas com pessoas que estão sedentárias, com pessoas que estão sem se alimentar bem e, ainda por cima, muitas delas acabam adquirindo a Covid, se infectando pelo vírus ou se infectaram pelo vírus e podem desencadear uma reação em cadeia aí que pode resultar no infarto agudo do miocárdio. Em relação à vacina, não sei se a pergunta foi com relação ao Covid ou com relação à vacina, mas em relação à vacina, não há... eu não consegui encontrar nenhum dado específico para a vacina causar infarto agudo do miocárdio, mas já existe uma associação grande entre... não grande no sentido de que quem vai tomar obrigatoriamente vai ter, porque se isso acontecesse, a gente obviamente suspenderia o uso da vacina. Mas existe assim uma associação que tem sido cada vez mais percebida, de poucos casos, mas que a gente consegue notar uma relação de causa e efeito entre a vacina e miocardite, que seria uma inflamação no coração. Isso de fato pode acontecer. Se essa miocardite pode vir a resultar lá na frente em um infarto agudo do miocárdio ou em morte súbita cardíaca, que são termos parecidos, porém diferentes, aí é um trabalho que realmente é preciso que sejam feitos estudos que não são fáceis de serem feitos, de coletar todos esses dados, mas é preciso que sejam feitos esses estudos para que a gente tenha uma melhor compreensão a respeito. Então, o estresse, o sedentarismo são fatores predominantes para realmente o infarto? Sim, são fatores predominantes. Além disso, a gente tem os fatores clássicos, as doenças clássicas, causadoras ou substratos, alicerces sobre os quais se constrói as paredes de um infarto agudo do miocárdio, que seriam a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, que a gente já comentou aqui anteriormente, a dislipidemia, que é a alteração do perfil de colesteróis e triglicérides do paciente, e o tabagismo, incluído aqui como uma doença, na verdade, porque diante dos males que ele causa, a gente pode entender isso como uma doença. Então, são os 4 fatores clássicos: hipertensão, diabetes, dislipidemia e tabagismo. Além desses 4, a gente anexa outros, como a própria história familiar de doença cardiovascular precoce. Aí não é aquela pessoa que diz, eu tive meu avô que faleceu do infarto aos 80 anos. Isso não conta, certo? Porque aos 80 anos não é só o avô daquela pessoa que pode falecer de infarto. Praticamente qualquer pessoa pode falecer, porque o risco é muito grande de já desenvolver a doença. A gente está falando aí em pessoas que têm pessoas parentes de primeiro grau, pai, mãe ou irmão, que tenham uma doença cardíaca de forma precoce, homem abaixo de 55 anos ou mulher abaixo de 65 anos. Então, se você tem um pai, uma mãe ou um irmão, que o homem teve um infarto antes dos 55 ou a mulher teve um infarto antes dos 65, você tem uma história familiar positiva de doença cardiovascular precoce. Isso também é um fator de risco, associado a esses esses 3 que a gente já tinha comentado aqui, que são super importantes: obesidade, sedentarismo e o nível de estresse. Então, esse conjunto como um todo, e aí agora tem um anexo da Covid, né? As pessoas que tiveram... Vale lembrar que isso é uma questão de bom senso, não tá em literatura médica nenhuma, mas provavelmente a relação que existe entre o Covid e o infarto, entre a doença mesmo, né? Você ter a doença Covid, ter o infarto, ter a doença Covid e ter a lesão miocárdica, ela acontece no transcurso da doença. Não é assim, por exemplo, Wander, eu tive Covid em julho de 2020, aí eu vou infarto agora, aí foi uma relação. Não há, eu não vejo razão fisiológica, fisiopatológica para que a gente estabeleça um nexo de causa de uma coisa com a outra. Mais curto. Teria que ser um período mais curto.
teria que ser na vigência da própria doença, né? Eu estou na doença, eu estou convalescendo, me recuperando da doença, tive Covid há 15 dias, há 20 dias, e aí isso aconteceu. Aí a gente consegue estabelecer um nexo um pouco mais lógico. Eu não vejo lógica de, eu tive Covid faz 1 ano e meio, e aí agora aconteceu um evento comigo cardíaco, e por conta disso eu vou botar a culpa na Covid. A mesma coisa com relação à vacina. Tomei a vacina, tomei só a primeira dose, não tomei mais nenhuma, estou atrasado, e a primeira dose eu tomei ano passado, e agora que eu tive um problema. É bem pouco provável que isso aconteça. Aí é uma janela que a gente tem que considerar, bom senso mesmo, a janela de alguns dias, algumas poucas semanas, para que a gente conseguisse estabelecer esse nexo de causa. Você já deu algumas pinceladas, mas em relação a hábitos do nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para evitar ter a morte súbita? Pronto. Aí a gente entra na diferença entre o que é a morte súbita e o que é o infarto agudo do miocárdio. Vou te falar primeiro sobre o que a gente poderia fazer no nosso dia a dia para evitar o infarto agudo do miocárdio. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, que é muito mais fácil, assim, é mais fácil a gente tentar evitar o infarto agudo do miocárdio. E aqui, quando eu falo de infarto agudo do miocárdio, eu estou falando do infarto pela principal causa de infarto. Aí a gente precisa dar nome aos bois, no caso, para conceituar. Infarto é morte, certo? O infarto é o termo técnico para morte celular. Então, existe infarto em qualquer órgão do nosso corpo que morrer, a célula morrer. Existe infarto nos rins, infarto renal, existe infarto no baço, na passarinha, para quem conhece aí, né? O pessoal dá na passarinha, aqui pertinho do estômago, do lado esquerdo. Existe, a gente chama de infarto esplênico. Existe infarto cerebral, né, que é o acidente vascular cerebral, que resulta em morte das células neuronais, e existe infarto agudo do miocárdio. Infarto é morte de célula. Existem diversas causas para morte de célula do coração. Aí vou resumir. Já disse que existem muitos infartos, mas quando habitualmente fulano diz que teve um infarto, está dizendo que teve um infarto do coração. O nome pegou mais popular como um infarto, como sendo uma doença do coração, então pegou. E o infarto, na verdade, ele está dizendo que teve um infarto agudo do miocárdio, que é o músculo do coração. Existem diversas causas, Marcos, para infarto agudo do miocárdio. Você pode ter por muitas razões, mas a mais conhecida, a mais falada, a mais estudada é o infarto por oclusão, por fechamento da artéria coronariana, de uma artéria coronariana, porque a gente tem mais de uma. A artéria coronariana, ou as coronárias, são as artérias que alimentam o próprio coração. O coração é como se fosse um motor, uma bombinha que precisa trabalhar distribuindo sangue para todo canto. Mas ele precisa receber o alimento dele, tem que ter o combustível dele, né? Não tem motor nenhum que funcione sem o seu combustível. E esse combustível é o próprio sangue e ele chega por meio das coronárias. Quando uma dessas coronárias, uma dessas artérias fecha, oclui, ela não deixa mais passar sangue, aquela região do coração que era alimentada por esse sangue, ela simplesmente não recebe mais. E o coração não tem direito, é o órgão que não tem direito de fazer greve, né? Porque quando ele faz greve a gente morre, a gente tem uma parada cardíaca. Então ele precisa continuar trabalhando do mesmo jeito, atendendo às nossas necessidades do corpo, mesmo sem receber o seu salário, sem receber seu alimento. E aí é quando as células morrem, né? E aí você tem um infarto agudo do miocárdio, porque o coração continua trabalhando e ele não está recebendo seu alimento, seu nutriente devido. Essa é a causa mais comum, oclusão das artérias coronárias, de uma artéria coronária. Aí, quando você fala, fulano teve um infarto, normalmente a gente está atribuindo a isso, mas é preciso lembrar que existem outras causas. O que é que a gente pode fazer para evitar um infarto? Quando a gente fala de o que é que pode fazer para evitar um infarto, a gente está tentando dizer que o que é que a gente pode fazer para evitar que uma dessas artérias entupa, né, forme um coágulo, forme uma placa de gordura que vai obstruir a circulação ali naquele local. E aí a gente entra de volta fecha o ciclo aqui e volta àqueles mesmos fatores de risco. O que é que eu faço para não construir uma casa? É só não construir alicerce. Não tem casa se não tiver alicerce. Quais são os alicerces para construir um infarto agudo do miocárdio? Pressão alta, diabetes, colesterol, tabagismo, obesidade, sedentarismo e estresse. Então, se a gente puder evitar cada uma dessas coisas, vou evitar hipertensão. Ah, não, mas eu sou hipertenso porque minha família é hipertensa. Então vamos cuidar, vamos tratar direitinho. Eu sou diabético porque minha família toda é diabética, eu também herdei isso. Então vamos tratar direitinho o diabetes. Vamos evitar
né? Evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, evitar o estresse. Como? Não sei. A diretriz não é fácil. Não, fácil não é. Eu não disse que seria, ninguém disse que seria. Mas é possível, certo? Com força de vontade é possível. Há estratégias, né, de tentar minimizar o estresse no dia a dia, tentar lidar com ele da melhor forma, associado ao tratamento adequado de pressão, diabetes e colesterol, abandonar o cigarro. Já tentei e não consigo, peça ajuda. Já fui para o psicólogo e para o grupo de apoio, não deu certo, vá para o remédio, faça alguma coisa para abandonar o cigarro. Não há nível seguro de consumo de cigarro para a população humana, não há. Então, assim, eu fumava 20, só fumo 1. Beleza, mas não está ótimo. Ótimo está quando não fumar mais nenhum. Então, abandonar o cigarro por completo e todas essas outras medidas. Exercício físico, aquelas coisas que a gente já sabe, são coisas, é engraçado, né? A gente sabe o que é. Só falta só falta a gente colocar em prática. Isso evitaria o infarto agudo do miocárdio. Como prevenir a morte súbita é um pouco mais complexo e um pouco mais difícil, porque a morte súbita ela envolve diversas outras causas de parada cardíaca que não o infarto. O infarto é a morte de células, o infarto mais comum é a morte de células, a morte do coração, por conta do entupimento das artérias coronárias, mas existem outras causas que levam à parada do coração. E aí a gente precisa entrar aqui num grande conjunto de doenças que são as doenças arrítmicas, né? As arritmias cardíacas. Existem algumas arritmias cardíacas que são responsáveis também por morte súbita. E elas podem promover, muitas vezes, essas mortes trágicas que a gente percebe aí em academias, durante exercícios físicos, ou mesmo no dia a dia, elas não estão associadas apenas ao infarto agudo que a gente comentou aqui, essa oclusão das artérias. Muitas delas, ou um percentual considerável delas, pode estar relacionado à presença de arritmias malignas que de fato interrompem o funcionamento normal do coração, e se elas não tiverem tratamento adequado, elas não abortadas, você mesmo colocou esse tema, essa palavra, esse termo aí que é utilizado na medicina, que é morte súbita abortada, que é quando as pessoas têm a felicidade, a sorte de ter um evento trágico como esse, mas conseguem ser socorridos a tempo e aí revertem essa morte súbita. E aí você vai passar a ter todos os cuidados para evitar um segundo episódio, porque aí certamente teria alguma doença estrutural para isso. Como você evita isso? Na verdade, não existe um método único que garanta com 100% de certeza que você evite todas essas causas, porque são muitas. Mas no geral eu diria, tente manter um nível de saúde adequado, um estilo de vida apropriado, e faça avaliações regulares, periódicas, médicas, né, quando forem necessárias. Ok, Dr. Wander Wade, médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1833, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander, obrigado pela sua participação. Obrigado, mas só queria também dar os parabéns à Dona Dalva. Dona Dalva é minha paciente há muito tempo, eu tenho um apreço muito grande por ela. Mandar um abraço para ela. Além de gigante, tá bom, graças a Deus. Seus 82, vamos embora para os 90, né? Um abraço, Dr. Wander. São 7h43. Vou para o intervalo comercial rapidinho. Na sequência, nós vamos